Pô, você insiste em jogar com ponta, quando você não tem ponta pra jogar, um bagulho básico, assim. E que ontem o Vasco corrigiu, e aí é só você ver como foi uma das melhores atuações do Vasco nos últimos tempos. Pelo lado do Galo, catastrófico, cara. Então, mas eu acho que também tem que levar em consideração o jogo do Vasco, porque foi contra o Galo do jeito que completamente o Galo tá, despenado, né? O Galo, com todo o carinho e todo o respeito, né? E com o treinador muito na corda bamba, sendo demitido. Gente, parece brincadeira, mas não é. O Atlético Mineiro pode chegar à última rodada com chances de cair. É muito difícil? É muito difícil, mas a gente já viu isso acontecer. De time que tem possibilidades muito pequenas na última rodada cair. Um time que disputou a final de Copa do Brasil, foi engolido, disputou a final de Libertadores e o seu treinador fez tudo errado, chega na última rodada, podendo chegar na última rodada com chances de cair. Isso é inacreditável. Com o elenco que o Atlético tem. Com o elenco que o Atlético tem é que me pega. Assim, você chegar em final de mata-mata, às vezes acontece, dependendo do adversário que você pega, às vezes acontece. Agora, com o elenco que tem, eu acho que o Galo não podia... ele não podia ter oscilado do jeito que ele oscilou na temporada inteira, assim. A verdade é que, quantos jogos a gente lembra bons do Atlético Mineiro? Contra o Fluminense. Contra o River. Contra o River foi o melhor jogo do ano. Contra o River, tranquilamente o melhor jogo do ano. Contra o Vasco, o Fluminense foi o segundo melhor jogo do ano e o primeiro contra o Vasco na Copa do Brasil. Nós estamos falando de 3 jogos, forçando você vai achar um ou outro mais aí. Estamos falando de 3 jogos. E eu acho que a pontuação do Atlético e esse risco, que é pequeno, mas ele existe, é matemático e não dá para ignorar, né? Matemática é ciência exata, gente. O risco está aí. Pequeno ou grande, existe o risco de queda. Pode sumir hoje. Pode sumir hoje, mas o risco existe. É uma lição para todo mundo, tá? Essa história de, a gente garante nas Copas, o brasileiro ficou para trás, a gente vai empurrando. Não se empurra brasileiro com a barriga. Isso não existe. O Atlético largou o Campeonato Brasileiro, porque isso é importante lembrar. Porque pode ficar aí no final a desculpa de que não, gente, a pontuação tá ruim porque o Galo começou a focar nas Copas. O Atlético largou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Na metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético estava fora de qualquer chance de ser campeão brasileiro. Isso é inadmissível. E pode ficar fora de torneio sul-americano. Pode nem sul-americano pegar. Fica aquela água de salsicha. Pro investimento que o Atlético faz, o Atlético com grandes jogadores, com uma SAF, com um estádio novo, não dá pra, na primeira metade do primeiro turno, você tá fora da briga pelo título. Não dá pra normalizar, tomar 4 do Palmeiras em casa, teve a expulsão do Hulk. É importante lembrar que o Luiz Henrique foi expulso sábado, tá? E foi 3-1 Botafogo. Tomar 4 do Flamengo, tomar 4 do Vitória. Luiz Henrique não. Do Gregory, perdão. Se fosse o Luiz Henrique, acho que não dava. Não, dava aí também. acho que ia ficar mais difícil, também. né? Dava também. Na situação que tava, tá. se tivesse mais um expulso do Botafogo, provavelmente o Milito não ia arrumar um jeito de ganhar sábado. O Milito não conseguiu, o Milito não sabia o que estava acontecendo. São 12 jogos sem vencer e assim, não é só a postura de sábado, tá? A final que o Atlético faz na Copa do Brasil contra o Flamengo é um desastre. O primeiro jogo do Maracanã é inconcebível. O Allan Kardec acha um gol que ainda deu uma esperança. 5 dias depois do River, o foco, o desgaste foi muito pesado lá na Argentina, né? A concentração do time. Tá, mas ó, a final de Copa do Brasil, gente. Então esse ano, o Galo tem uma lição para 2025. Parar de dar desculpa. Esse ano foi muita desculpa. Porque jogou mal no Maracanã, porque o time foi no limite no Monumental de Nunes. Não dá pra se conformar com isso. Foi mal no Brasileiro porque focou nas Copas. Não dá pra se conformar com isso. Foi difícil ganhar sábado porque, poxa, jogar com um a mais, vai com o papo do Cuca, né? Quando tava no Galo também, né? Não, porque jogar com um a mais é difícil, né? O time adversário se fecha, tira os espaços. Vocês tomaram 3 gols do time com um a menos numa final do Continental. Então, pro ano que vem, é parar de dar desculpa. E os seus 4 R's, que tem muito o que cuidar da parte financeira do Atlético, tem muita coisa mal explicada na parte financeira do Atlético, precisam ser competentes também na montagem do elenco pro ano que vem. Porque aí precisamos ser justos. Também, em alguns momentos, faltou peça pro Milito. Ele errou demais, mas o departamento de futebol também errou muito. Tem muita... A casa do Galo tá completamente desarrumada para 2025. Vamos ver se eles vão ter competência de arrumar. E pode ficar ainda mais, viu? Porque o Galo, a gente está falando aqui, pode ser rebaixado, a chance é de menos de 1%, mas existe, né? O Galo pega na última rodada, olha a despedida melancólica do Galo. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? Em BH, com portões fechados. Perfeito. O Atlético Paranaense é um dos times que podem fazer o Galo cair, né? Porque se o Atlético Paranaense ganha do Galo, o Bragantino e o Fluminense ganham os seus jogos, quem cai é o Atlético Mineiro. Isso, só faltava essa, né? E aí tá, vamos dizer que é muito difícil isso acontecer, concordo que é, o Galo
pode ficar fora da Sul-Americana. Sem nenhuma competição. O Galo pode ficar sem competição Meu Deus. internacional, Só com a Copa do Brasil continental, para jogar no ano que vem. E E a aí o Galo receita cai. demite agora o Milito, e aí tem que pensar, pô, vamos planejar, né? Vamos trazer um técnico, vamos mostrar ali um planejamento para ele pro ano que vem. Pô, a gente tem grana, a gente tem uma arena nova, a gente tem bons jogadores no elenco. Óbvio que a gente vai repaginar algumas coisas, mas, pô, a gente tem atratividade, né? Para conseguir trazer um bom treinador e apresentar um projeto. Agora tá de olho no Luiz Castro, que todo mundo tá de Todo olho, né? mundo quer o Qualquer Luiz Castro, time hein? quer o Luiz Castro agora, depois E do que ele até fez agora ninguém contratou. no bom trabalho. Mas como é que você convence o Luiz Castro a vir dessa maneira? Se o Então, time de repente difícil. cai, se o time de repente não vai nem para uma Sul-Americana, mas olha só. o que você oferece pro cara, né? Mas ao mesmo tempo, vamos lá. Aí vê as opções que tem o Luiz Castro. Talvez ele estivesse esperando o Corinthians. O Ramon Dias vai continuar. Fabio Soldado já disse terça-feira que não vai mudar o técnico. Então o Corinthians já não é uma opção. O Santos é uma opção mais tentadora do que o Atlético Mineiro para o Luiz Castro? Para mim, não. Apesar de todos os problemas do Atlético. O Atlético tem uma capacidade maior de investimento, o Atlético tem uma estrutura melhor, o Atlético tem jogadores hoje melhores, o plantel de agora, não sei Mas qual vai ser o de se cai 2025. pra uma Série B, muda? Não. Vamos imaginar que ele não vai cair, Mantendo, né? não, tá. É, que ele vai manter. Tá. Que mais? O Vasco? Ah, o Grego tá chegando. Cara, não sei. Qual é desse Grego aí? Ele vai chegar? Ele vai comprar? Ele vai comprar quando? Ele vai botar quanto de dinheiro? O Luiz Castro participou de um início de uma SAF no Perfeito. Botafogo, que foi a do Texton. Mas, assim, era uma coisa que já estava muito mais bem desenhada do que agora a situação do Vasco pro ano que vem. Então, na boa, o Atlético Mineiro, eu acho que, apesar de tudo, ele tem boa chance de contratar o Luiz Castro. Ele falou- tá do páreo. Ele tá bem do páreo. Você falou do Grêmio também em algum momento no Luiz Grêmio é uma Castro. opção E pode ter Não mais sei um. se- Amém? Pode ter mais um daqui a algumas horas. O Cruzeiro. O Cruzeiro pode ir nessa parada aí também. Com um investidor agressivo que é o Pedrinho. Exato. Sim. E que numa dessa, pra tirar o cara do Galo, se for o nome que ele quer, ele bota o dinheiro que E precisar. por que ele tá tranquilo esperando? Porque ele sabe que todo mundo vai querer Claro. e que ele precisa desse tempo para decidir, né? Qual dessas Qual o melhor opções é o caminho. melhor caminho para eu ir, né? Para onde vai Luiz Castro é a novela. Eu acho que tem um ponto aqui, 2 pontos, na verdade, da demissão do Milito. Um me chama a atenção, que é demitir faltando uma rodada. Eu não sei se a gente em algum momento vai saber alguma coisa que aconteceu. Cara, mas de Tem uma repente o informação. Galo tá nessa de, pô, preciso fazer um ponto na última rodada. Não, então, tem uma informação que já está aparecendo muito de que no sábado em Buenos Aires o Milito já teria entregado o carro. Ah, Que a entendi. coisa já estava meio que No intervalo do jogo, caminhando não? para isso. Não, depois do jogo.